Bem, vamos lá falar agora sobre exemplificar a atuação desses níveis de consciência nesse âmbito da discussão política, né? Bom, eu vou usar um exemplo aqui da prisão do presidente Lula. Apesar de ter uma posição individual, uma concepção do contexto da prisão, eu vou me abster totalmente do posicionamento político para tentar trazer como poderia atuar as consciências dentro dessa discussão. Então vamos lá. Primeiro vamos exemplificar através da pessoa pouco individualizada. Essa pessoa, ela tem uma concepção mais bruta, então ela vai atuar num movimento de antipatia ou simpatia. Então é um movimento, uma corrente de ódio ao PT, ao Lula, ou uma corrente de paixão e amor ao Lula e ao PT. No caso, o lado que ele vai seguir tem relação com a vivência e com o que ele recebe de informação. Se ele acreditar que o contexto tem relação da situação dele, estar ruim ou boa, tem relação com o PT, nesse âmbito de estar ruim ou bom, ele vai ter uma tendência de seguir uma das correntes, tanto de amor, de paixão, quanto uma corrente de ódio, e dependendo também das informações que forem repassadas para ele. Se ele teve um círculo de amizades em rede social que só colocava e foi propagada informações negativas ou positivas, no caso, independe do que é verdade ou não nesse caso, porque a pouca individualidade da pessoa não vai atuar na busca por um aprofundamento e vai priorizar a simpatia ou antipatia ao governo, no caso, bem se referindo à sua vivência no processo. Ou seja, se a situação for, ele acreditar que a situação dele está ruim, por conta disso ele vai seguir uma corrente negativa. Se ele acha que a situação dele tem vínculos positivos com o que ele recebe, ele vai seguir uma corrente de paixão. E essas duas linhas podem ser manipuláveis pelas informações. Se você alimenta informações de ódio ou de paixão, essas pessoas pouco individualizadas vão tender a seguir a essas correntes e se fechar para as outras. Eles não vão abrir a polaridade para a polaridade oposta. Vale considerar nesse caso que ambas as correntes, pela falta de individualidade da pessoa, independe da verdade ali no caso. Ela vai tender a considerar que é mentira o que vai contra a corrente que ela está apoiando, porque ela não tem a capacidade de ponderar, ela tem uma percepção bruta. Então aquilo que ela tomou como verdade passa a ser uma crença e ela segue a crença dela. Tudo que vier da polaridade oposta, eu odeio o PT e o Lula, tudo que é positivo é fake news, é mentira, e tudo que é negativo eu apoio, eu acredito. E o oposto é válido para a corrente da paixão. Tudo que é negativo em cima do PT eu nego, e tudo que é positivo eu apoio e se torna verdadeiro para mim, independe se é verdade ou não nesse caso, porque a pessoa não tem a individualidade para aprofundar e ponderar isso está correto, isso não foi feito corretamente, pontualmente. É global, é o PT do mal ou o PT do bem, nessas duas correntes. Então vamos lá para o segundo estágio de consciência, que seria o ser mais individualizado, mas ele ainda sob influência muito forte ainda do ego inferior. Bom, esse segundo estágio de consciência, o indivíduo ele tem uma capacidade maior de ponderar sobre os temas trazidos, mas ele ainda está sob influência da corrente de simpatia e antipatia. E ele vai priorizar a corrente que traz mais benefício para si próprio, porque ele tem como o ego ainda está atuando muito forte, ele vai tender a
buscar o que lhe convém e o que traz benefícios, né? Então, ele tem uma capacidade de elaboração, de argumentação bem maior do que o ser menos individualizado. Mas ele adapta essa argumentação para o contexto que lhe convém. Essa é a grande questão. Então, essa capacidade dele, inclusive, ele torna ele capaz de moldar as questões de acordo com o seu interesse. Ele adapta e argumenta de forma que ele vai inverter a situação caso seja desfavorável à sua corrente. O grande desafio nesse grau de consciência é a superação do ego inferior, porque quando ele se vê confrontado ou pela desconstrução da argumentação ou porque algo se contextualizou uma inverdade dentro da sua corrente, ele fecha a porta da consciência e regride para a etapa anterior, porque o ego ele não quer sair em déficit, então ele vai lutar para se autoafirmar. Então o que acontece? Ele ou fecha os ouvidos ou vai começar a atacar o interlocutor, vai generalizar as questões, a culpa do comunismo, vocês são um bando de fascistas e etc. Ele generaliza e foge do ponto focal onde o ego dele foi confrontado, porque nesse processo aí da questão política, se vê com a sua argumentação desconstruída ou algo que você trouxe se demonstra como uma inverdade, e admitir o erro é admitir a vitória para o inimigo, porque essa dualidade acaba sendo uma briga de inimigos, né? É a esquerda contra a direita. Não tem uma ponderação de eu quero, na verdade, o melhor e o correto. Não. É uma briga para estar certo dentro da sua corrente. Vale ressaltar aqui nesse ponto que aqui faz uma diferença enorme as correntes do cérebro e do coração. Porque a corrente do coração, ela vai lutar por ter uma capacidade de empatia e compassividade muito grande. Ela vai buscar o melhor para todos, inclusive sendo capaz de suprimir a força do ego. Se a pessoa não tiver uma corrente do coração forte, as forças do coração não estiverem atuando com força, ele vai ter uma enorme dificuldade de sair do ego para pensar no bem maior. E a corrente do coração ajuda muito nisso, porque quem sou eu diante do todo? É o que pensaria as forças do coração. O indivíduo ele tenderia a buscar o que é melhor para todos, inclusive de suprimir o próprio ego nessa situação, né? E aí ele teria mais facilidade de caminhar para o próximo passo, que seria o ser individualizado altruísta, enquanto que na outra corrente ele teria bem mais dificuldade, porque ele estaria pensando no racional, mas como ele se importa pouco com um outro indivíduo, não se incomoda, não tem um interesse genuíno pelo outro ser humano, ou não sente, é muito insensível, por mais inteligente que ele possa ser, ele se torna meio incapaz de suprimir a energia do ego. Ele vai buscar realmente o que lhe convém e justificar da forma que lhe convém. Então vamos falar agora do ser mais individualizado, mas com certo nível já de superação do ego inferior. Bom, esse indivíduo, ele já busca a verdade e o que é melhor para todos. Ele tenta ao máximo estar acima das suas necessidades que possam
criar qualquer impacto negativo no outro ou no bem comum. É lógico que a gente está caminhando e andando e uns estão mais, uns estão menos, mas ele já tem uma lucidez nesse caminho e tende a cada vez mais buscar o melhor para todos, acima do que é melhor para si somente. Não que não pense em si também, mas ele tem uma consciência de que ele não pode buscar o que é melhor se aquilo causa um impacto negativo no todo maior e no próximo, né? E ele, como ele está mais individualizado, ele também é capaz de ponderar em cima de questões específicas e julgar o que considera certo ou errado pela sua própria concepção. Nesse estágio, ele não segue uma linha dual de simpatia e antipatia. Eu odeio o PT, eu odeio o Bolsonaro. Ele não segue esse caminho. Ele pode até ter uma concepção maior do PT, inclusive negativa ou positiva, ou do Bolsonaro, mas é baseada nos pontos específicos que ele tem de percepção, e não uma coisa de corrente apenas. Eu entrei na corrente que eu odeio o Bolsonaro ou que eu odeio o Lula e sigo o barco, apoiando o que me autoafirma ou não. Por ter um equilíbrio nas duas correntes do coração e do cérebro, ele vai ponderar o que é correto, verdadeiro e em prol de todos, né? O que é melhor para todos. E ele tem uma capacidade de discernimento alta também por ter uma profunda individualidade já. Então esses, na minha opinião, eles já estão surgindo, né? Você já pode acompanhar vários desses seres já atuando aí nas redes sociais, falando, dando suas opiniões. Estes são os seres que eu acredito que deveriam estar governando, né? Que deveriam estar lá ajudando a desenvolver essa sociedade mais harmônica, né? Que são esses seres altruístas verdadeiramente. Bom, eu só queria terminar com os seres que têm um nível de individuação já alto, em alto grau, mas eles têm um déficit na corrente do coração. Bom, esse é o pior contexto que pode acontecer, porque este ser, ele não se importa muito com outro indivíduo. Ele está mais preocupado consigo mesmo, então ele não tem... ele não se importa como ele vai conseguir o que é melhor para ele. Se ele estiver fazendo mal para o outro ou para um grupo maior, ele não vai se importar muito, porque o que interessa mesmo é a sua satisfação e as suas necessidades. E num grau maior, ele pode lutar essencialmente pelo próprio ego e pelo poder. Então é um contexto bem complicado e existem forças atuando em cima disso atualmente, na atual época da humanidade. A gente tem que tomar muito cuidado para não cair nesse processo. Inclusive, tem seres com muita consciência, com esse déficit, que utilizam esse conhecimento do processo de individuação para manipular massas. Isso foi o que aconteceu na Alemanha nazista. Eles tinham ciência desse processo e manipulou a massa quase por completo na Alemanha. E hoje a gente pode utilizar esse exemplo das redes sociais aí, manipulando as pessoas, caindo nesse processo das fake news. É um processo de manipulação de quem tem ciência desse procedimento, não quem compartilha inconsciente, mas o impulso que surge para se conseguir certos objetivos são desenvolvidos por pessoas, por grupos de poder que têm interesse e conhecimento em cima disso, né? Então fica só uma pergunta para pesar o quão a sua corrente do coração ela está atuando. Assim, o quão você se importa com quem não pode te trazer benefício nenhum.